Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no texto de Deuteronômio, capítulo 6. Nós temos pensado aqui nesse mês de fevereiro sobre o Deus que governa e que governa por meio dos seus decretos, por meio da sua palavra, o Deus que fala, um Deus que intervém na história, um Deus que não é um Deus que tem as suas mãos atadas, um Deus que não é um Deus que depende das decisões ou daquilo que o homem pode fazer, mas de um Deus que é soberano, de um Deus que é livre, de um Deus que tem a sua vontade expressa nas Sagradas Escrituras e conduz todas as coisas, todos os eventos da história de acordo com o conselho da sua vontade. Então, queria pensar com você aqui nessa manhã sobre esse texto, que é um texto muito precioso. É um texto que está no segundo discurso de Moisés, quando Moisés está ali com os filhos de Israel, prestes a entrar na terra da promessa, na terra de Canaã, e ele faz aqui alguns discursos. Aqui em Deuteronômio, então, nós temos a repetição da lei, a repetição de tudo aquilo que Deus foi mostrando, foi falando com o povo, ao povo, quando o povo peregrinava pelo deserto, tudo aquilo que Deus foi revelando dele mesmo e da sua vontade ao povo. Moisés, então, aqui agora, antes de entrar na terra prometida, ele para e ele tem alguns discursos com esse povo, relembrando tudo aquilo que Deus falou, relembrando quem é Deus, a aliança de Deus e a vontade de Deus para o seu povo, para que o seu povo viva, para que o seu povo seja feliz na terra, para que ele seja próspero na terra, para que ele desfrute plenamente da presença de Deus e também de todas as bênçãos decorrentes da presença de Deus, que estavam contidas ou que estão contidas na terra, tanto na terra que o povo adentrou, quanto na terra também que nós já adentramos por meio de Cristo Jesus. Então, Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler todo o capítulo e peço então que você acompanhe com bastante atenção o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, nos diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais.
lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, porque podemos abrir a Tua palavra e muito mais do que perceber a letra, podemos perceber o Teu Espírito nos falando por meio da Tua palavra. Pedimos aqui, Pai, que o Senhor conduza o nosso coração ao Senhor, que o Senhor se revele a nós um pouco mais aqui nessa manhã e assim nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, esse discurso, esse texto está dentro do segundo discurso de Moisés, que preparava o coração do povo para entrar na terra prometida. E eu penso que ele tem muito a ver com os nossos dias, não apenas por ser palavra do Senhor, e isso já bastaria, mas principalmente por nós estarmos inseridos num contexto onde nós ouvimos tanta coisa de tanta gente, e muitas vezes o nosso coração não sabe mais discernir, ou não tem mais intimidade, ou não aprendeu a discernir aquilo que é voz do Senhor, aquilo que é vontade do Senhor. Nós passamos de um povo que diz conhecer ao Senhor para um povo que caminha dizendo que conhece e simplesmente não sabe ouvir a voz de Deus, que esse conhecimento se torna apenas um conhecimento mental muitas vezes, mas não é aquele conhecimento que desce ao coração, que fala ao coração, que gera um constrangimento de amor no coração, e que esse constrangimento, por meio dessa fé que o próprio Espírito coloca no nosso coração, nos leva a uma vida de fé, de obediência, de dependência, de submissão à palavra de Deus. Nós ouvimos muitas vozes nos nossos dias, isso é certo, e muitas dessas vozes, elas promovem ansiedade, elas promovem medos, elas promovem sentimentos que são sentimentos meramente humanos, ou sentimentos que fazem parte ou que estão presentes no coração dos gentios, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não se relacionam com Deus, de pessoas que não conseguem discernir a voz de Deus. Me parece que esses mesmos sentimentos de pessoas que estão completamente desconectadas de Deus, eles invadem o nosso coração. Mas por que eles invadem? Há uma diferença muito grande entre escutar e entre ouvir. Há uma diferença grande para mim, porque nós escutamos muitas coisas. Muitas vezes nós entramos aqui aos domingos, nós nos reunimos numa classe de discipulado, nós temos o nosso discipulado pessoal, nós estamos num grupo pequeno, nós participamos de escola dominical, nós vemos cultos pela internet e me parece que apenas escutamos. É como mais um barulho, é como mais, ou simplesmente mais uma pessoa falando. Mas parece que o nosso coração, ele perdeu ou tem perdido essa capacidade de ouvir. E muito disso, irmãos, eu creio que é por conta dessa pressa em que vivemos. Nós não temos tempo para parar e para refletir. Parece que o que empolga as pessoas, parece que o que mexe com o coração das pessoas é uma vida cada vez mais frenética. É uma vida cada vez mais conectada. Nós precisamos de informação e informação a todo tempo, ainda que não nos aprofundemos nela. Nós somos a geração das redes sociais, nós somos a geração do WhatsApp, nós somos geração que está o tempo todo seguindo blogs, seguindo jornais e lendo e assistindo e vendo noticiários o tempo todo, ainda que não nos aprofundemos, nós não cheguemos à raiz das questões. Nós somos uma geração que gosta de escutar e escutar muito.
Nós somos a geração que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nós não conseguimos parar, e parar para nós parece que surge no nosso coração um sentimento de ociosidade terrível. Quando nós resolvemos parar e nós olhamos assim, olha, eu não estou com o meu celular aqui, ou meu celular descarregou, eu não estou lendo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou escutando nada, parece que o caos se estabelece na nossa vida. Nós nos sentimos ociosos, nós sentimos falta de alguma coisa, e essa vida frenética, essa vida que não consegue parar, essa vida que não para ouvir, que não consegue discernir, que não tem intimidade, ela não se reflete apenas nos nossos relacionamentos interpessoais, mas ela é fruto, primeiramente, da nossa relação com Deus. Se nós somos assim nos nossos relacionamentos interpessoais, se não conseguimos mais desenvolver relacionamentos profundos, se não conseguimos mais conhecer o coração de amigos que nós temos, desfrutar da comunhão, desfrutar dos pedidos de oração, desfrutar daquilo que muitas vezes, principalmente em tempos atrás, era mais conhecido, quando alguém chegava com um olhar diferente, com uma percepção diferenciada, nós já olhávamos, já dizíamos assim, olha, está acontecendo alguma coisa. Hoje nós simplesmente ignoramos, porque não conhecemos mais. Nós não conseguimos mais sensibilizar com a dor do outro, ou com a alegria do outro. Parece que temos nos tornado como um tipo de androide, ou de robô, que vive sem sentimento na vida, que vive uma vida sem paixão, que vive uma vida sem intimidade, que vive uma vida de relacionamentos superficiais. Não há mais identificação com o próximo, e isso é fruto do nosso relacionamento com Deus, irmãos. Se nós pararmos para examinar, ou fazer até mesmo um momento rápido de como é nossa agenda, de como é nosso dia, nós vamos perceber que nós não temos tempo de qualidade com Deus. Não é difícil você parar e conversar com algumas pessoas, e quando você faz algumas perguntas simples, olha, como é que está a sua vida devocional? Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está o seu tempo de leitura da palavra? Mas muito mais do que isso, porque até isso, nos nossos dias, se torna um ato mecânico também. Parece que eu tenho ali um tempo onde eu sento, faço a minha leitura cronológica, ou a minha leitura anual, ou a minha devocional, e eu tenho um tempo de oração, e digo assim, olha, eu já cumpri aquilo que eu tinha que cumprir para hoje. Mas também não é difícil perceber que nos nossos dias nem para isso nós temos tempo. Porque para essa geração isso é perder tempo. E a gente se limita muitas vezes a momentos dominicais, a momentos onde eu estou num grupo pequeno e alguém fala para mim. Não é muito diferente do povo aqui, porque Moisés se torna um mediador entre Deus e o povo. Moisés se torna um mediador porque o povo não quer experimentar intimidade com Deus. Quando Moisés chama o povo para subir ao monte, para receber de lá a lei do Senhor, o povo, quando olha todo aquele espetáculo, aqueles trovões, aqueles relâmpagos, todo aquele cenário montado, o povo diz assim, Moisés, vá você. Nós não queremos esse tipo de intimidade. Nós não queremos pagar o preço do relacionamento. Há muito tempo atrás, eu li um livro, e o autor do livro, ele falava sobre uma brincadeira que ele tinha com a filha dele quando ela era pequena. Ele brincava de esconde-esconde com a filha. E ele diz no livro que ele se escondia tão bem que muitas vezes a filha dele dormia e não encontrava ele. Imagina só. Ela pegava no sono e muitas vezes a esposa dele era quem chegava, ó, ela já dormiu, pode sair do esconderijo. E aí ele descobriu que o bom da brincadeira não era não ser achado, mas a alegria da brincadeira era exatamente ser achado. E ele disse que começou a esconder-se dentro de casa, e ele ia para trás da cortina, e ele dizia, eu preciso deixar uma pista, e ele deixava os pés fora da cortina. E a filha dele, peguei papai agora, ela descobriu os pés, e quando ela abria aquela cortina, ele percebia o sorriso de alegria, e os olhos que brilhavam, e toda a euforia no coração da sua filha.
E ele disse assim, ele aplicou aquilo ao texto bíblico: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele percebeu ali aquela alegria, e ele disse assim: da mesma forma é Deus. Deus não está inacessível, Deus não é alguém que não quer ser encontrado, pelo contrário, Ele diz que a gente busca e a gente encontra, mas a gente precisa parar e buscar de todo o coração. Esse discurso de Moisés aqui, eu queria dividir em 3 partes. Parte desse discurso, que é muito maior do que o capítulo 6, eu queria dividir aqui em 3 partes. E a primeira parte, eu queria pensar do versículo 1 ao versículo 9, é uma das características que fazem parte desse discurso. Moisés, por 2 vezes, tanto no versículo 3 quanto no versículo 4, ele diz: ouve, Israel. E ouvir, irmãos, consiste em parar. É muito mais do que a gente parar aqui durante 40 minutos para escutar uma pregação. É parar para ouvir Deus. E eu penso que um dos grandes inimigos não são necessariamente os fatores externos, mas o maior inimigo disso é o nosso próprio coração, é esse fator interno. Porque os fatores externos já são artifícios do nosso coração para não querer parar e ouvir. O nosso coração, ele fala demais, irmãos. Ele não para de falar. Ele está o tempo todo processando essas informações e interpretando essas informações e gerando ansiedades e medos, e por outro lado, quando ele está ouvindo a Deus, gerando mais confiança, mais fé, mais amadurecimento no Senhor. Mas é difícil calar o coração, como o salmista Davi fala: eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança que se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para comigo. É difícil esse processo. Fubá contou aqui no primeiro culto da manhã uma experiência que Mano teve, quando estava com o coração bem aflito, bem atordoado, e Fubá chegou para ele e disse assim: Mano, para um tempo, para uma semana aí, faz um retiro, você e Deus, desliga o celular, não responde nada, fica lá em silêncio. E eu lembro quando o Mano voltou desse retiro solitário, esse tempo de solitude, e disse: rapaz, como o primeiro dia foi difícil, como a manhã do segundo dia foi difícil, e como ele, na tarde do segundo dia, sentado na beira da praia, ele conseguiu perceber o coração dele calado. E eu penso, irmãos, quando nós calamos o coração, quando nós descobrimos esse caminho de fazer calar o coração para ouvir Deus, é um momento em que Deus fala. Porque em todo o tempo Deus está falando, mas por conta de tantas vozes que existem dentro da nossa cabeça, no nosso coração, nós não conseguimos discernir a voz de Deus. E aí a gente passa a ouvir qualquer coisa e a seguir qualquer coisa. E aí de repente a notícia de uma crise, ou de uma peste, ou de uma doença que está aí tomando conta, ou de um problema dentro de casa, tudo isso parece que ganha um contorno diferenciado, parece que ganha um tamanho bem maior do que aquilo que realmente é, ou até mesmo com o tamanho certo, aquilo ali aflige o nosso coração e nós afundamos. E aqui o discurso de Moisés consiste em: ouça, ouça, ouça o Senhor. Ouve, pois, ó Israel. Algumas afirmações que Moisés faz aqui. A primeira delas que eu penso é: não há outro Deus. E idolatria, irmãos, é uma das crises, ou é um dos problemas que a gente encontra na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A gente vai encontrar várias passagens e várias quedas e vários momentos onde o povo se tornou idólatra. E nós sabemos bem disso, que ídolo é muito mais do que simplesmente uma imagem, ou do que simplesmente um carro, ou do que simplesmente um smartphone, ou uma viagem, ou uma pessoa. Ídolo é muito mais do que isso.
porque todas as coisas e pessoas que muitas vezes passamos a idolatrar, elas já são a resposta, ou elas já são o caminho apontado pelo ídolo maior que está sentado no nosso coração, que é o nosso eu. São simplesmente artifícios, são simplesmente caminhos que o nosso eu, que o nosso coração, ele usa para se abastecer, que ele usa para sentir prazer, que ele usa para se sentir poderoso, seguro, confortável de alguma forma. Então ele passa a usar coisas e pessoas para se sentir, para sentir que tem uma experiência transcendente muitas vezes, para sentir que muitas vezes é amado, para sentir que muitas vezes é precioso, para sentir que muitas vezes tem o poder nas suas mãos, para sentir. E mais do que nunca, a nossa geração é uma geração que vive em função do que se sente. Não importa aquilo que seja o que é verdade absoluta, o que importa é a autenticidade do que você sente. Você pode dizer que é um cachorro hoje, e começar a latir, e a andar pelo meio da rua como um cachorro. Se isso for autêntico de alguma forma, as pessoas vão louvar você. Independentemente do que as verdades objetivas e absolutas digam ao contrário, as pessoas vão louvar a sua autenticidade. São esses os ídolos que tomam conta e de alguma forma tentam trazer algum sentido e significado para a existência. E os homens então eles passam a trilhar esse caminho de idolatria. Eu quero ter prazer na vida, seja no esporte, seja numa aventura, seja no sexo, seja nas drogas, seja onde for. Eu quero me sentir vivo. Eu quero de alguma forma experimentar tudo aquilo que a vida tem para dar. E todos esses caminhos, e muitos deles são caminhos até lícitos, se tornam caminhos para a satisfação apenas do nosso coração, com um fim nisso mesmo. E Moisés faz questão de dizer isso aqui: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único Senhor. E a palavra Senhor aqui tem a ver com aquela soberania, ou aquele Deus soberano, que governa todas as coisas, que tem o seu trono estabelecido, que está sentado à roda do universo e que põe o próprio universo, como Isaías 40 diz, na palma das suas mãos. Aquele Deus que chama cada uma das estrelas do céu pelo seu nome, e por ser Ele forte em força e grande em poder, nenhuma só delas vem a faltar. É esse Deus que Ele está falando aqui, é esse Senhor, o soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que rege todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Ele é o Senhor. E aí outro aspecto que Moisés fala aqui, o versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E é interessante, irmãos, que a palavra amar a Deus aqui, ela se encontra num modo onde é um modo de resposta a uma ação que foi feita. E qual foi a ação que Deus fez para que o meu coração agora se devotasse a Ele, confiasse nele? E aqui para mim está um dos pontos mais críticos, mais radicais de toda a estrutura do cristianismo. O cristianismo e a nossa relação com Deus, ela não é fundamentada naquilo que nós somos ou naquilo que nós podemos fazer, e muito menos na forma como nos aproximamos de Deus, dizendo assim: olha, essa aproximação aconteceu porque eu quis. Não. O cristianismo aponta para um Deus santo, que é soberano, que é justo, que é perfeito, que se aproxima, que busca. E é o que Moisés está dizendo aqui. Se nós olharmos, por exemplo, o texto dos 10 mandamentos, se você voltar algumas páginas aí, você vai encontrar o texto dos 10 mandamentos. E é interessante que no início, antes de dizer o Senhor é o teu Deus, teu único Deus, Moisés faz questão de relembrar ao povo a estrutura de onde eles saíram. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás, pois, outros deuses além de mim. Deus faz questão de lembrar ao povo
que não foi o povo, por sua força ou vontade ou perspicácia ou qualquer outra coisa do tipo, que saiu do Egito, mas que foi a intervenção dele, foram os ouvidos dele que ouviram as orações, foram os olhos dele que viram a opressão, foi o coração dele que se inclinou, que se moveu e que no tempo certo levantou Moisés e que demonstrou o seu poder por meio daquelas pragas e que resgatou o seu povo do Egito. E nós sabemos que dentro da teologia bíblica, o Egito é o local da morte, é o local do pecado, é onde nós estávamos espiritualmente. Nós não conhecíamos a Deus, estávamos encerrados no Egito. Até um dia em que Cristo se revelou a nós. Por meio da sua palavra, o seu Espírito abriu os olhos do nosso coração para que pudéssemos crer. E esse pacote chamado salvação, nesse pacote estão contidos tantos aspectos, e um desses aspectos é esse amor que, em resposta a toda essa obra de Deus, toda essa compreensão do sacrifício de Cristo, todo esse sentimento de imerecimento, todo esse sentimento de inadequação, toda essa injustiça que eu percebo em mim, mas que foi paga na cruz do Calvário, e lá o próprio Senhor Jesus arrasta o meu coração para Ele. Irmãos, a resposta a toda essa obra salvífica é esse amor com que eu agora entrego ao Senhor a minha vida, e confesso Ele como sendo o meu único Deus, e passo então a viver com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todos os meus potenciais para a glória dEle. Moisés faz questão de dizer aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus repete esse mesmo discurso em Mateus capítulo 22, 37, Marcos 12, 30, Lucas 10, 27. Jesus repete essas palavras que foram ditas aqui pelo próprio Deus, inspiradas a Moisés. E, irmãos, muito mais do que tentar discernir aqui o que é força, o que é entendimento e o que é alma, o que eu entendo aqui desse texto é que o nosso amor a Deus, ele é expresso de forma completa, na integridade do nosso ser. Não tem como eu dizer que amo a Deus com os meus lábios, se com as minhas mãos eu vivo maquinando, ou eu vivo apalpando, ou eu vivo fazendo qualquer outra coisa. Não adianta eu dizer a Deus que o amo de todo o meu coração e que me devoto a Ele e que levanto as mãos para Ele, se quando eu saio daqui, eu saio para murmurar, se quando eu entro na segunda-feira no meu trabalho, eu entro para criticar, eu entro com um coração invejoso. Não há, irmãos. Essa devoção ou esse amor a Deus envolve a integridade do nosso ser. Não é apenas um discurso vazio, frio, hipócrita, mas é a demonstração constante por meio de atos de amor. Pastor Ricardo Barbosa, ouvindo um sermão dele, ele disse que um dia encontrou num shopping lá em Brasília uma pessoa que estava afastada da igreja já há muito tempo. E ele chega lá para aquela pessoa e diz assim: "Oh, como é que você está? Faz tanto tempo que eu encontrei você." E aí a pessoa olha para ele e diz assim: "Olha, pastor, eu estou afastada da igreja, eu estou vivendo a minha vida, eu não tenho tempo para isso, para a igreja, mas eu continuo amando a Jesus, pastor. Eu continuo, eu tenho lá a minha relação com Jesus." E parece-me que nos dias de hoje nós ouvimos muito isso. As pessoas dizem assim: "Olha, eu não sou crente, eu não faço parte de nenhuma igreja, mas eu tenho lá a minha espiritualidade. Eu tenho lá a minha vida com Jesus, eu amo a Jesus." E aí pastor Ricardo sabiamente olhou para ela e disse assim: "Olha, provavelmente você deve ter um namorado, uma pessoa com que você esteja convivendo." Ela disse: "Tenho." Ele disse assim: "Imagina viver com essa pessoa sem se importar com o que ele se importa, sem prezar pelas coisas que ele preza, sem agradá-lo da forma como ele quer ser agradado, sem fazendo coisas que ele não gosta que você faça. Que tipo de amor é esse?" E eu penso, irmãos, que essa é a realidade que muitas vezes nos encontramos. Que tipo de amor é esse? Lá no retiro de carnaval, Deus me deu a oportunidade de falar tanto o momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes,
E o momento onde Jesus, lá em João 21, encontra com Pedro naquele café da manhã, na beira da praia, e restaura o coração de Pedro. E é interessante que no texto de Lucas, nós percebemos ali que Jesus, quando está naqueles últimos momentos de conversa com Pedro, Pedro olha para Jesus assim: olha, Jesus, não, você não vai sozinho não, eu estou pronto, eu estou pronto, Jesus, para ser preso com o Senhor. Mas não só ser preso, eu estou pronto a morrer com o Senhor também. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida, e eu roguei para que a tua fé não desfalecesse. Mas antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando Lucas monta todo aquele cenário, ele é o único evangelista que vai narrar ali um cruzamento de olhares. E esse cruzamento de olhares acontece exatamente depois de Pedro haver negado a Jesus 3 vezes e ter ouvido o galo cantar. Lucas narra que o olhar de Jesus se cruzou com o olhar de Pedro. E para mim, irmãos, eu penso que o olhar de Jesus ali serviu como um espelho. Porque quando Pedro ele olha para Jesus, o que Lucas narra no Evangelho é que Pedro lembrou das palavras que o Senhor disse que ele o negaria 3 vezes. E ele sai e chora amargamente. E eu penso que esse é o espelho. Não é Jesus olhando e dizendo assim: seu sem vergonha, eu sabia, vou fulminar você. Mas somos nós olhando que como por um espelho nos olhos do Senhor e percebendo neles a revelação daquilo que de fato nós somos. Aquele homem que antes esbravejou, que gritou dizendo: Senhor, eu vou para a prisão, eu morro contigo, estava ali agora percebendo a sua completa falência. No silêncio de um cruzamento de olhares, de um cruzar de olhares, o seu coração estava sendo revelado. Quando Jesus mais tarde, depois já da sua ressurreição, está lá naquela praia, no mar de Tiberíades, Pedro está pescando junto com outros discípulos. Quando João avisa: é o Senhor, Pedro se lança ao mar, ele vai até a presença de Cristo. Jesus então assa ali pães, está ali com peixes também, e eles começam a conversar, e Jesus olha para Pedro, e o que Jesus pergunta a Pedro não é: Pedro, você decorou toda a confissão de fé? Pedro, você já leu Luiz Berkoff? Pedro, quantos comentários bíblicos você tem na sua prateleira? Pedro, você tem servido nos ministérios da igreja? Você promete continuar servindo? Pedro, você jura para mim que todo domingo você vai estar na igreja, pontualmente? O que Jesus pergunta a Pedro, ainda que essas outras coisas sejam importantes, o que Jesus pergunta a Pedro é: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Pedro responde a primeira vez: eu amo, Senhor. Jesus pergunta a segunda vez e Pedro responde: eu amo, Senhor. E Jesus pergunta uma terceira vez, e o que João narra é que Pedro se entristeceu e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Irmãos, eu creio que naquele momento ali, quando Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, Pedro está olhando para Jesus e está dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe que eu falhei, eu fracassei, eu fui um covarde, eu fui fraco. Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes as palavras vêm primeiro na minha boca, sem eu parar para ouvir a Tua voz e discernir o que realmente está no coração, e eu vou lá e falo, e eu faço. Esse é o Pedro, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe quantos votos eu já fiz, o Senhor sabe quantas vezes eu já vim à frente, o Senhor sabe de quantos compromissos eu assumi, mas ao mesmo tempo o Senhor é aquele que enxerga a minha falência. O Senhor sabe todas as coisas, mas sabe que eu te amo. E depois de ter o coração restaurado ali, irmãos, o que Jesus diz a Pedro é: segue-me. Segue-me, Pedro.
Jesus não despreza Pedro. Jesus não escorraça Pedro. Mas Jesus diz: segue-me. E eu penso, irmãos, que quando Moisés está escrevendo isso aqui, falando de amor ao Senhor, não é simplesmente, irmãos, saber o amor que Ele tem por nós. E é interessante que o amor de Jesus por Pedro não mudou. O problema ali não era Pedro perguntando a Jesus: Jesus, eu pequei, o Senhor ainda me ama? Não. Mas era Jesus perguntando a Pedro: tu me amas? Irmãos, quando Moisés está jogando isso aqui, está colocando essas palavras, ele não está colocando em xeque o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós, ele não muda. Ele é incondicional, ele não depende das nossas condições, dos nossos acertos, nem tampouco dos nossos erros. Mas Pedro está lançando aqui essa proposta para o nosso coração, para que sondemos o nosso coração. É como Jesus olhando para Pedro ali naquele momento e dizendo: tu me amas? Não é o amor que Deus sente por você, e graças a Deus esse amor permanece, mas é o quanto nós amamos o Senhor, e quanto o Senhor percebe esse amor que nós temos por Ele. E eu sei que parece uma pergunta estranha, mas se você olhasse para Jesus, Jesus se sentiria amado por você, sendo você quem é? Se você se colocasse um pouco no coração de Jesus agora, como Jesus, e olhando para você, o que você diz sentir por Jesus, você sendo agora Jesus e avaliando o seu coração, seria de fato o amor por Ele? Seria uma clara, plena, perfeita, íntegra demonstração de amor, entregue em vida, onde você se importa com o que Ele fala, onde você ama as coisas que Ele ama, onde você convive com o jeito dEle, você aprende o jeito dEle. Essa é a grande pergunta, irmãos. O outro aspecto que nós percebemos aqui, o versículo 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E coração na Bíblia é a parte mais fundamental do ser humano. Do coração procedem as fontes da vida, Provérbios 4:23. E sobre tudo o que devemos guardar, somos chamados a guardar o nosso coração. Quando Jesus está naquele momento lá e os fariseus estão questionando porque os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos, Jesus vai dizer que não é o que está fora que contamina o homem, mas é o que está dentro, no coração, porque do coração saem as malícias, o dolo, a avareza, a inveja, a cobiça, o adultério. Todas essas coisas estão dentro e saem do coração. Então o coração na palavra de Deus é colocado para nós como a parte essencial, mais radical do ser humano. E ele se apresenta de duas formas: ou ele ama a Deus e confia em Deus, depende de Deus, ou então ele é idólatra do eu e desconfia da palavra de Deus e não ama a Deus. Ele pode até ter manifestações religiosas, ele pode até participar, ser membro de igreja, mas tudo aquilo ali serve ao seu próprio eu. E o que Moisés coloca aqui para nós é: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, estarão plantadas na parte mais fundamental, mais radical, mais essencial do seu ser. Elas servirão como lentes para que você consiga discernir agora, não apenas a realidade que está ao seu redor e interpretar toda a realidade com as lentes da palavra, mas ela servirá agora também para discernir as intenções e as motivações do seu coração. Ela servirá agora como um termômetro de amor a Deus ou de rebelião contra Deus. Essas palavras agora discernirão quem você é na sua essência, na sua integridade. Essas palavras estarão plantadas no seu coração. E do versículo 7 ao versículo 9, ele fala sobre as manifestações práticas disso. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te,
Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Os judeus, e principalmente depois os fariseus, eles fazem uma interpretação meramente religiosa disso. E eles passam a desenvolver, com o passar do tempo, vários artifícios. E muitas vezes eu não estou dizendo que é pecado isso, mas a gente chega em casa, às vezes numa visita, tem lá o versículo lá na porta. Pessoas que aprenderam a deixar a sua Bíblia como um amuleto aberta lá no Salmo 91, ou em qualquer outro texto, empoeirado na sala de casa. Pessoas que muitas vezes olham para alguma coisa religiosa assim, olha, eu tenho que usar esse artifício para falar da minha fé ao meu filho. Mas pense, o que Deus está tratando aqui não são elementos exteriores, mas interiores. Porque essa palavra estará no meu coração, e o fato dela estar no meu coração, ela transformará os meus atos. Eu passarei agora a instruir os meus filhos, eu passarei agora a falar da palavra, eu passarei agora a escrever a palavra, eu passarei agora a viver por esse Deus, por amor, com todo amor. E essa expressão de amor, ela não é contida no coração, mas ela extravasa em tudo aquilo que eu produzo. É isso que o texto está dizendo. Durante esse tempo todo de caminhada, eu li muitos livros sobre criação de filhos. E um dos melhores livros que eu li, ele não trata especificamente sobre criação de filhos, mas ele tem um capítulo que fala sobre criação de filhos. Na época que eu li esse livro, eu estava aflito, porque de tanto ler livros sobre instrução, pastoreio, isso e aquilo do coração da criança, que são livros bons, mas a gente acaba entrando numa pilha, achando que a salvação dos nossos filhos depende de nós. A gente acaba caindo num caminho torto, onde a gente pensa que fazendo isso, simplesmente coisas exteriores, os nossos filhos poderão ser alcançados. E na conclusão desse capítulo lá, desse livro, chamado Ocupado Demais, de Kevin DeYoung, ele fala o seguinte: olha, no final da minha vida, eu queria que meus filhos percebessem apenas duas coisas: o quanto eu os amo e o quanto nós, como pais, amamos a Deus. E esse amor, irmãos, não é uma coisa simplesmente ou meramente uma coisa espiritual que não se expressa. Sávio estava contando aqui a sua experiência na infância, da sua mãe que era crente e do seu pai que não era crente nessa época. E ele falava ali que muitas vezes ele queria ir para a praia com o pai e a mãe chamava ele para ir à igreja. E muitas vezes ele descia para jogar bola com os meninos do prédio e a mãe ficava olhando assim: olha, eu preciso evangelizar esses meninos. E começou um grupo pequeno dentro da casa dela com uns 30 meninos. E como aquela fé prática, como aquele temor e aquele amor a Deus impactou a vida dele. Não era simplesmente o ato de dizer assim: vamos para a igreja, menino, mas era todo um caminho de adoração. Ele conta que por 2 momentos faltou comida dentro de casa, por conta de aperto. E ele diz que antes das refeições, quem orava pedindo a bênção e a intervenção e dando graças a Deus, porque tudo que Deus faz é bom, como nós cantamos aqui, inclusive a falta do pão, era a mãe dele que orava. E como tudo aquilo impactou o coração dele, e como tudo aquilo influenciou a espiritualidade dele a olhar não para ela, mas a olhar para o Deus dela. E é exatamente isso que ele vai dizer: olha, quando, lá na frente, no final, no versículo 20, quando o teu filho no futuro te perguntar o que significam isso, ele não vai responder para o filho dizendo assim: olha, é um Deus que a gente ouve falar, é um Deus que nós não temos relacionamento que fez isso, mas éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Ele vai contar a sua história de redenção. Há um tempo atrás, Sarinha me perguntou: papai, o senhor sempre foi crente? E eu disse: eu preciso contar a história da saída do Egito. Ela estava me perguntando que estatutos e que juízos, que palavra do Senhor é essa? Que negócio é esse? E Deus me deu a oportunidade para dizer a ela: não, filha,
Eu conheci a Cristo com 22 anos de idade. Eu não era crente, eu fiz muita coisa errada porque eu não conhecia o Senhor. Eu andei por muitos caminhos tortos porque eu não conhecia o Senhor. Eu fiz muita coisa que desagrada a Deus porque eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia. Eu achava que conhecia. Eu achava que eu poderia amá-lo e adorá-lo do meu jeito, mas eu não sabia o que era isso. Até que um dia, Ele me arrancou do Egito, da casa da servidão, de um império de trevas, e me transportou para o reino do Filho do seu amor, para a terra da promessa, para experimentar de uma terra que emana leite e mel, para experimentar de uma presença que de fato satisfaz, para experimentar de ribeiros de vida, de águas vivas que preenchem o coração, que inundam o coração e que fazem jorrar agora vida para a vida. Momentos preciosos, irmãos, momentos preciosos, e eles perguntarão, é o que a palavra de Deus diz, eles perguntarão: que juízos são esses? Por que é que a gente obedece a Deus? Por que é que a gente faz isso? E eles ouvirão dos nossos lábios, e eles observarão os nossos atos, e eles observarão a paixão que temos ou não por Deus, e eles seguirão, Um grande perigo aqui, ele vai falar do versículo 10 até o versículo 19. O perigo de nós acharmos que tudo que nós conquistamos é força do nosso braço, e o perigo da incredulidade de passarmos a tentar o Senhor, e ele usa aqui o evento de Massá. Está lá em Êxodo 17, do versículo 1 ao versículo 7. E é interessante isso porque os dois aspectos que ele coloca, existe um ponto que faz parte dos dois exemplos. Primeiro exemplo, como eu falei, está aqui nessa primeira parte, eles estão entrando na terra prometida, eles vão herdar casas que eles não construíram, plantações com frutas onde eles não trabalharam plantando, eles vão ganhar muita coisa, muitos presentes nessa terra, dádivas do Senhor, e correm o risco de esquecer. O segundo é a lembrança lá de Massá, do que aconteceu em Massá, onde o povo tentou ao Senhor, o exemplo da incredulidade. Mas todos esses dois exemplos, tanto o esquecimento quanto a tentação ali, a incredulidade, elas estão ligadas por um único ponto, que é o Deus que conduz o seu povo. Nos dois eventos, Deus estava conduzindo o seu povo. No primeiro evento, lá em Massá, Deus estava conduzindo, a nuvem conduzia o Senhor. E a nuvem parou exatamente ali em Massá. Só que Massá é a última parada que acontece antes do Sinai, antes de Moisés receber as tábuas da lei. E quando eles param ali em Massá, era um local extremamente seco. Eles tinham os seus filhos, os seus rebanhos, as esposas, tudo mais, e não tinha água. E eles começam a murmurar e a tentar o Senhor. E a tentação é exatamente essa: por que o Senhor não nos deixou no Egito? Por que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Que tipo de nosso Deus é esse? Que tipo de aliança é essa que me traz para o meio de um deserto, para me deixar perecer no deserto? E essa é exatamente a tentação que eles fazem lá. A incredulidade toma conta do coração e eles começam a duvidar do caráter de Deus, sobre quem é Deus. É exatamente a mesma tentação que acontece em Gênesis capítulo 3 e que se perpetua na espécie humana. Quando Satanás olha para a mulher ali e diz assim: olha, não é assim que Deus disse. Ele está lançando dúvidas sobre o caráter de Deus. E é exatamente isso que a mulher compra. Rapaz, eu vou ser como Deus. Deus não foi completo na sua revelação para mim. Tem alguma coisa por trás que eu posso experimentar e eu posso ser mais. Da mesma forma, em Massá agora, com uma outra roupagem, eles estão dizendo: que Deus é esse? Que Deus bom é esse que nos traz para o meio do deserto para morrer? E eles tentam o Senhor ali. O exemplo da incredulidade também se revela no possuir a terra, em esquecer Deus.
Porque, irmãos, o que Deus está falando aqui pela boca de Moisés é que talvez quando a gente tenha aquela casa que a gente quer ter, aquelas coisas que muitas vezes vêm como bênção, pessoas que oram por emprego e de repente chega aquele emprego, ou de repente uma porta se abre e a gente agora está bem, a gente está lá dentro, nós passamos naquele concurso, aquele jovem que está orando para passar naquele vestibular, para entrar naquela faculdade, e que ora, e que ora, e que busca a Deus, e que estuda, que se prepara para aquele concurso, ou para aquele emprego, ou para aquele estágio, sei lá o que, e de repente passa, e aquilo se torna agora um fim em si mesmo. Olha, eu não tenho tempo para buscar a Deus, afinal de contas eu trabalho até tal hora, eu depois saio de lá, ainda tenho uma academia, ainda tenho isso, ainda tenho curso de inglês, ainda tenho aquilo outro, ainda tenho esposa e filho lá em casa, ou então, olha, você não sabe quantos ônibus eu pego para ir para o estágio, para ir para a faculdade, para ir para não sei para onde, eu não tenho mais tempo para Deus. Não, porque eu tenho namorado e na sexta eu não posso, porque a gente namora, no sábado eu não posso, porque é o único dia que eu tenho, é o dia que a gente namora, que a gente se encontra, que a gente sai, eu não tenho tempo para Deus. E a bênção se torna uma maldição. E mais uma vez Moisés faz questão de dizer, olha, Deus é um Deus zeloso no meio de vocês. A palavra zelo aqui tem a ver com ciúmes, é interessante isso. E não é que Deus fique olhando e dizendo assim, olha, eu agora estou sendo disputado com o namorado dela, ou com o namorado dele, ou com a namorada dele, sei lá, coisas do tipo, não. Mas é porque Deus quer tanto o seu coração e o meu coração, e Ele sabe que nenhum ídolo que a gente possa levantar vai de fato satisfazer o nosso coração, que sabe o que é que Ele faz? Ele tira o ídolo de nós. Ele tira o ídolo. Ele tira. Ele tira a namorada, ele tira o namorado, ele tira o emprego, ele não vai tirar a esposa, porque tem a aliança. Ele vai consertar o coração no casamento. Mas ele tira os ídolos, porque ele é zeloso. Porque ele nos quer tanto, irmãos, ele sabe o que é bom para a gente. Ele sabe o que é o melhor dessa terra. Ele sabe o que é que satisfaz o nosso coração. Então perceba que todo mandamento, todo estatuto do Senhor, tudo isso que Deus fala na sua palavra se reduz a praticamente uma única coisa: tomar o nosso coração para Ele e satisfazer em sua presença o nosso coração. E satisfazer em sua presença, todo esse cuidado de Deus, todo esse discurso de Deus, consiste em cativar o nosso coração para Ele e guardar o nosso coração nele. E fazer com que o nosso coração perceba que o que de fato nós precisamos é dele. Não é do carro novo, não é da casa nova, não é do relacionamento novo, não é do curso novo, mas é dele. Ainda que essas coisas possam vir, é colocar no nosso coração que o que de fato nós precisamos e devemos ansiar é por Ele. Ele é a bênção maior. Ele é a porção da nossa herança. É Jesus que é a pessoa principal, é a porção, é aquilo que é a nossa herança, é o nosso alvo, é o nosso Redentor, é com quem iremos passar toda a eternidade celebrando a sua presença, a sua graça e bondade, o seu caráter. É sobre isso que Moisés está falando. Isso tem um impacto direto na nossa casa, com os nossos filhos. Isso tem um impacto direto no meio em que vivemos, no tipo de amizade que desenvolvemos, mas principalmente na nossa relação com Deus. Passamos de uma relação superficial, onde nós apenas escutamos, para uma relação profunda, onde paramos para ouvir. E quando ouvimos, somos transformados. E quando ouvimos, experimentamos de todas as bênçãos da terra prometida, da presença do Senhor nessa terra. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Queria chamar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos orar. Senhor, abençoe-nos com a Tua palavra, Pai. Guarda o nosso coração, instiga o nosso coração a Te buscar.
e ao te achar, satisfaça o nosso coração, porque tudo isso é promessa do Senhor, Pai. Faz isso conosco, porque somos carentes de Ti. Precisamos de fato do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém.